Queridos, continuando a nossa série de sermões no primeiro livro dos Reis, eu convido vocês a abrirem no capítulo 9, nós vamos expor dos versos 1 a 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, de 1 a 9, nossa mensagem dessa noite. Primeiro Reis 9, a partir do verso 1, diz assim, a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e os vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. E a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará. E assobiará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com essa terra? E esta casa? Respondesse-lhe-á, porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar? Senhor, obrigado pela tua santa palavra, obrigado por essa aparição que o Senhor fez a teu servo Salomão. Obrigado pelo registro daquilo que o Senhor falou para Salomão. Palavra para nós também, teu povo, hoje. Fala conosco por meio desse texto, dessas tuas instruções claras para nós. Em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que você viaja de carro, tem uma dúvida que surge antes mesmo de você sair de casa. Você vai para um lugar de carro e você pensa, por onde eu vou? Qual caminho eu vou? Qual caminho é melhor para ir? Hoje em dia está mais fácil ainda, né? Você tem aplicativos que te ajudam a escolher o melhor caminho, seja por distância, seja por trânsito. Mas você sempre tem que pesquisar, por onde eu vou? Antigamente era o guia 4 rodas, né? Que você olhava lá, o mapa. Recentemente eu fui com a minha família, a gente foi passar uma semana de férias na região de Caldas Novas, e aí essa questão me apareceu. Por onde eu vou para Caldas Novas? Por onde é melhor ir? Eu fui pesquisar na internet e eu vi que tinham 3 caminhos principais. Um deles vai por Lusiânia e Cristalina, que é o de baixo, no mapa, né? O outro vai por Lusiânia e Vianópolis, o do meio. E o outro vai por Alexânia e Goiânia, sem passar, e antes passando pela capital mundial do leite, que é Piracanjuba. E aí eu pensei, e agora? Por qual dos 3 caminhos eu vou? Qual o critério que eu vou usar para escolher o melhor caminho? E o primeiro critério que me foi sugerido foi o do Waze. Da distância mais curta e tempo mais curto. Quem ganhou nesse caso foi o caminho de Vianópolis, o caminho do meio. Além do mais curto, esse é o único dos 3 caminhos que não tem pedágio. Mais rápido, mais barato.
Interessante. Só que eu estou ficando velho. Macaco velho. Então, esse negócio de chegar mais rápido possível, esse negócio de economizar com qualquer centavo, não cola mais para mim. Porque se não tem pedágio, a gente pensa, né? Você que já é um pouco mais macaco velho. Se não tem pedágio, logicamente a estrada não vai estar bem cuidada como as outras. Logicamente a estrada não vai ter tantos trechos duplicados como os outros. Esse trecho é o que tem menos pista dupla, esse trecho é o que tem menos sinalizações no caminho. Então é comum que as pessoas que peguem esse trecho se percam no meio do caminho. E aí eu pensei, arriscar a segurança da minha família, menos pista dupla, para chegar 20 minutos antes e não pagar um pedágio, não vale a pena. Então eu descartei o caminho de Vianópolis. E me sobraram 2 caminhos, o de Cristalina e o de Goiânia. E ambos eles custam quase a mesma coisa em termos de pedágio. Então eu imaginei, ambos devem ter mais ou menos trechos duplicados iguais. E agora? Qual o diferencial? Qual o diferencial? Você sabe qual é o diferencial. Os pontos de apoio no caminho. Especialmente um ponto que todo brasiliense conhece e gosta. O Gerivá. Indo por Goiânia, eu teria estrada boa e eu teria chance de comer a maravilhosa coxinha do Gerivá. Uma iguaria que eu precisava apresentar para os meus filhos. Eles não conheciam até então a coxinha do Gerivá. Então eu decidi ir pelo Gerivá, não foi nem por Goiânia, foi pelo Gerivá. E apesar desse caminho ser mais longo, ser mais custoso, nós chegamos seguros e ainda desfrutamos das benesses do caminho do Gerivá. Na nossa vida, queridos, acontece algo parecido. Nessa peregrinação aqui na Terra, nós temos que escolher também um caminho a seguir. Ainda que você nem pense nisso, você já escolheu um caminho. E você escolhe esse caminho diariamente. Só que em vez de 3 caminhos, são apenas 2 os caminhos disponíveis para mim e para você. Ambos esses caminhos, interessante, ambos prometem que você vai chegar aonde você quer chegar. Ambos prometem que você vai chegar no destino desejado, mas ao contrário dessas rotas para Caldas Novas, só um deles de fato te leva até lá. E hoje nós veremos o Senhor mostrando a Salomão quais são esses 2 caminhos. E o que nos espera no destino final de cada um deles. Em resumo, nós vamos ver que nós devemos escolher o caminho do Senhor por toda a vida, para encontrarmos nele a verdadeira vida. Nós vamos ver isso em 2 pontos. O primeiro deles é que quem escolhe o caminho de Deus colherá as bênçãos do reino. Nas últimas semanas a gente tem visto no texto de Reis todo o processo de dedicação do templo do Senhor. Após anos da promessa que o Senhor fez a Davi, lá em 2 Samuel 7, o seu filho Salomão se levantou como seu sucessor ali, rei de Israel, para finalmente construir a casa que Davi tanto queria fazer, mas não pôde fazer. Mas que Deus prometeu que seria feita pelo seu filho. E quando tudo ficou pronto, no dia da dedicação do templo, a gente viu, o próprio Yahvé mostrou que tinha se agradado de Salomão e daquela construção, quando ele invadiu o templo com a sua glória. E Salomão, quando ele vê aquela cena, ele fica maravilhado, ele fica tão feliz que ele logo abençoa o povo, bendizendo a Deus pela sua fidelidade. Deus cumpriu aquilo que ele prometeu para o meu pai. Depois, a gente viu, ele se dirige ao altar do Senhor, em frente ao altar, ele se ajoelha, levanta os braços e faz uma oração ao Senhor, suplicando para que o Senhor ouvisse as súplicas do seu povo que fossem feitas ali. As súplicas, inclusive, dos estrangeiros que fossem feitas ali também. Que o Senhor ouvisse cada oração que fosse feita ali, que o Senhor aceitasse os sacrifícios que fossem feitos ali. E aí, quando Salomão acaba de orar, mais uma vez ele fica de pé, diante da congregação, ele abençoa a congregação de Israel mais uma vez, rogando que Deus fosse com eles continuamente. E a gente viu isso semana passada, que Deus inclinasse o coração daquele povo, para que aquele povo fosse fiel, para que guardasse os seus mandamentos, para que cumprisse cada estipulação da sua aliança.
E hoje nós vamos ver a resposta do Senhor a essa oração de Salomão. Acompanhe comigo o verso 1 de novo. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado designar a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, guardardes os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Salomão tinha acabado a construção, Salomão tinha acabado, inclusive, as obras da sua própria casa, o palácio estava pronto, a casa do Senhor estava pronta, Salomão estava julgando o povo no seu trono, ele regia a nação, estava tudo funcionando bem, os sacerdotes oferecendo sacrifícios ao Senhor ali no templo, tudo funcionando conforme a lei de Moisés. Mas essa realidade maravilhosa, ela estava ligada a uma condição especial. E o Supremo Rei de Israel fez questão de aparecer mais uma vez ao seu ungido para lembrar Salomão disso. O Senhor aparece, o texto diz, segunda vez a Salomão, como tinha aparecido em Gibeão. E lembre, querido, que o Senhor não aparecia assim o tempo inteiro para as pessoas, nem para Salomão. Ele não aparecia o tempo inteiro. Então, quando o Senhor aparecia, a coisa era séria, muito sério que ia acontecer ali. Na ocasião de Gibeão, a gente lembra, o primeiro livro dos Reis, capítulo 3, Yahvé apareceu para Salomão em sonho, dizendo a ele que lhe pedisse o que ele quisesse. E é famoso esse texto. Salomão faz uma boa escolha naquela noite. Ele diz: Senhor, me dá um coração compreensivo para julgar bem o teu povo. E o Senhor se agradou tanto do pedido de Salomão que ele deu não só sabedoria a Salomão, uma sabedoria inigualável entre os homens, mas também riquezas e glória singulares, que Salomão agora desfrutava no seu reino. O reino estava funcionando bem, mas veja que interessante, o Senhor mais uma vez queria saber o que estava no coração de Salomão. Mais uma vez, por meio de uma escolha, Salomão ia mostrar o que estava no seu coração com relação ao Senhor. Deus diz a ele: Salomão, eu ouvi a sua oração que você fez perante mim naquele altar. Eu atendi a sua oração. Eu fiz como você me pediu. Eu santifiquei aquela casa ao meu nome. Eu separei aquela casa para mim, para que o meu nome seja honrado ali. E os meus olhos, o Senhor diz, os meus olhos, ou seja, a minha atenção, e o meu coração, todo o meu ser, vão estar naquela casa, como você me pediu que eu fizesse. O Senhor, ele transformou aquela construção, uma mera construção humana, em um lugar santo com a sua presença. A sua nuvem de glória santificou aquela casa. E ele disse que estaria atento de coração aos sacrifícios e às orações que fossem feitas ali. Do jeitinho que Salomão pediu. Mas, se. E aí vem o se então. Uma grande condicional aparece, uma nova escolha de Salomão aparece. Veja como o Senhor deixa claro. No início do verso 4 tem um se. E no hebraico esse se é tão forte que antes do se tem e tu. Não é igual ao português. O português a gente fala, né? Normal, os pronomes. Quando você fala um pronome no hebraico é que o bicho pegou. É sério. É uma ênfase. E tu, Salomão. E tu, se tu andares nos meus caminhos, então vai dar tudo bem para você. O destino inteiro da nação dependia de um homem, do seu rei. Salomão, ele tinha que escolher um dos dois caminhos para saber o que iria acontecer com Israel dali para frente. Mas por que essa responsabilidade toda repousava só sobre o rei? Porque ele era ungido do Senhor.
Porque ele foi escolhido por Deus para governar em nome de Deus. Porque ele foi escolhido pelo Senhor para liderar o povo em todos os seus caminhos. E para onde o rei daquela nação fosse, todo o povo iria junto. Isso vai ficar bem claro quando a gente seguir no livro de Reis. Veja, o relato é sempre rei fiel, povo fiel. Rei ímpio, infiel, povo ímpio e infiel. O povo segue o seu rei. O povo segue o seu rei. Lembre-se disso, você que é líder do povo de Deus. Você é uma referência para quem você lidera, para quem você cuida. É sua responsabilidade mostrar em qual caminho nós devemos andar. E veja o primeiro caminho que o Senhor apresenta a Salomão. O caminho da fidelidade. Ele diz, se tu andares perante mim, Salomão, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, uma outra tradução, com retidão, guardando os meus estatutos e mandamentos, então confirmarei o teu trono em Israel para sempre. O caminho da fidelidade de Salomão, primeiro envolvia andar com Deus. Andar com Deus. Além disso, envolvia o padrão de como ele deveria andar com Deus, era seu pai, o rei Davi. Mas espera aí, Davi? Davi é o padrão? É o mesmo Davi que a gente conhece da Bíblia? Aquele que adulterou com Batseba? Aquele que matou Urias para cobertar o seu pecado com Batseba? Aquele que, quando estava tudo bem, quando estava em paz, levanta um censo em Israel só para saber qual é o seu poderio militar? É esse o padrão? É. Esse é o padrão. Sabe por quê? Porque não há homem que não peque. Salomão mesmo falou isso na sua oração recente, né? Nós acompanhamos. Senhor, não há homem que não peque. Deus sabe que nós somos caídos. Deus sabe que nós somos falhos em nossos caminhos. Mas Ele está interessado em muito mais do que a nossa mera obediência externa. O Senhor quer o nosso coração. E era isso que Davi dava para ele. Davi, ele pecou feio várias vezes, mas quando ele pecou, quando ele caiu em si, ele correu para o Senhor suplicando pela sua misericórdia. Davi, ele nunca fingiu que ele não tinha pecado. Ele tentou até ignorar o seu pecado, mas os ossos dele não deixaram ele ignorar. O Senhor tocou em Davi, mas ele não fingiu que não tinha pecado. Davi mesmo, ele confessa os seus pecados em salmos aqui, na palavra de Deus. Davi era íntegro diante do Senhor. Ele era inteiro, ele buscava ativamente a retidão, ser fiel a Deus e obedecer a sua lei. E quando ele falhava, ele se arrependia, buscava a misericórdia do Senhor e oferecia o sacrifício requerido para ser perdoado. Era por esse caminho que Salomão deveria andar. E veja que Deus não pede algo que está acima dos céus. Deus não pede algo de Salomão que está além do mar. Não. Está na sua boca, Salomão. Está no seu coração. Nós vimos em Deuteronômio 30. Você consegue fazer. Se você pecar, se arrependa. Seja íntegro. Peça perdão, peça misericórdia. Escolha o caminho da fidelidade, Salomão. Mas pare para pensar. Salomão já não tinha escolhido o caminho da fidelidade? Salomão obedeceu a Deus, ele construiu aquele templo. Salomão bendisse o Senhor pela sua fidelidade. Salomão orou pedindo ao Senhor que ele abençoasse aquele povo, que ele inclinasse o povo para guardar os mandamentos. Salomão praticamente repetiu essas palavras que Deus disse a ele para o povo. No trecho anterior ele fala assim, guardem no coração as leis do Senhor. Ele não escolheu já o caminho da fidelidade? Ele escolheu. Mas Deus queria que ele entendesse que andar nos caminhos do Senhor não é uma escolha de uma vez só. É uma escolha diária. Diária. Sim, no momento você escolhe caminhar com o Senhor. Mas todos os dias você tem que escolher caminhar de novo com o Senhor. Não é porque Salomão tinha escolhido o caminho do Senhor antes, que ele iria se manter automaticamente, como se ele fosse um trem sobre trilhos. Não, a vida do crente está muito mais para um carro na estrada. Você vai e aparecem bifurcações, e aí? Por qual caminho você vai agora?
outros caminhos serão oferecidos e seriam oferecidos na vida de Salomão. E se nós não prestarmos atenção aos avisos, às sinalizações da palavra, nós podemos sair da rota. Nós podemos sair da rota certa. Não foi isso que justamente aconteceu com Salomão? Nós vamos ver mais à frente. É assim também conosco, queridos. Todos os dias que você acorda, ainda que você nem pense nisso, você vai ter que fazer uma escolha. Qual caminho eu vou seguir hoje? O caminho do Senhor? Um desvio da rota. Isso não anula a soberania de Deus. Deus é soberano. Não fosse ele, nem Salomão, nem nós que cremos, nós teríamos tomado a estrada certa. Mas isso mostra que eu e você, nós temos responsabilidade. Você não é um robô. Você tem desejos, você tem amores que te movem a viver. E o caminho que você escolhe diariamente mostra o que tem dirigido a sua vida. A boa notícia nisso tudo é o rei a quem nós seguimos. Eu disse, né? O destino da nação está sob o seu rei. O nosso rei é superior a Salomão. Salomão foi infiel, ele não. O filho de Davi, Jesus Cristo. Ele determinou o nosso caminho. Ele abriu o nosso caminho. E ele mostrou, olha, esse aqui é o caminho. Cristo obedeceu ao Senhor como nenhum outro rei fez. Ele foi íntegro de coração como seu pai Davi. E diferente dos seus antecessores, ele nunca pecou. Jesus, ele cumpriu toda a lei de Deus. E ele confirmou para sempre o trono de Davi aqui. Salomão não conseguiu cumprir essa promessa. Não foi Salomão que confirmou o trono de Davi, foi o Senhor Jesus. E por causa da vida perfeita de Jesus e da sua morte e ressurreição, nós que somos os seus súditos, não só podemos segui-lo, como também somos capacitados pelo seu Santo Espírito que habita em nós, para dizer sim para ele todos os dias. Todos os dias. E quando a gente faz isso, o texto bíblico é bem claro, nós desfrutamos das bênçãos do reino. E sabe qual é a maior delas? É a comunhão com o nosso rei. A maior bênção que um crente pode ter é a comunhão com Deus. Não há nada que traga mais sentido para a nossa vida do que Jesus. Você recebe dele o amor que te preenche e você vive do jeito que foi criado para viver, glorificando a Deus e desfrutando da sua bendita companhia para sempre, se alegrando nele. Além disso, a paz de que ele cuida de você e a certeza de que há um reino eterno e glorioso nos esperando, nos motivam a nos mantermos firmes no caminho. Isso significa que sempre a sua vida, tudo vai acontecer, vai ser bom? Tudo que acontecer vai ser bom? Não, você sabe. Nós vivemos num mundo caído. O nosso pecado em Adão afetou a ordem de tudo que acontece aqui. Por vezes a gente vai gemer junto com a criação, ansiando pelo dia em que a consumação virá, que o reino de Jesus virá e fará tudo novo nessa terra. E, além disso, nós temos que lidar com as consequências do nosso próprio pecado, do pecado de outros contra nós. E mais, o Senhor é soberano, Ele permite que tentações e provações venham sobre a nossa vida, para o nosso crescimento, para que a gente fique cada vez mais parecido com Cristo, para que a gente seja cada vez mais dependente de Cristo. Mas mesmo assim, querido, querida, a boa notícia é que se você está em Cristo, o Senhor é contigo e Ele vai te levar pelo caminho certo até o fim. Cristo nos dá paz em meio ao caos. Cristo nos dá alegria em meio ao sofrimento. Cristo nos dá perdão para os nossos pecados. Cristo nos dá a esperança pela vinda do seu reino. Eis o caminho. Esse é o caminho do reino. Esse é o caminho que foi oferecido a Salomão e que é oferecido a nós. O caminho de quem anda com o Senhor. O caminho da fidelidade. Um caminho de bênçãos infindáveis nele. Mas tem um segundo caminho que se oferece a nós também. É o nosso segundo ponto. Quem escolhe o caminho dos falsos deuses, colherá as maldições do Senhor. Vamos reler os versos 6 a 9.
Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes, e servirdes a outros deuses e adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. E esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E dessa casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu Yahvé assim para com essa terra e com essa casa? Respondesse-lhe-á: porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Depois de oferecer o caminho da fidelidade a Salomão, o Senhor mostrou outro caminho que ele poderia escolher. E não só ele, mas todo o povo junto com ele. Você vê a diferença da condicional agora? No verso 4 é se tu. E agora é se vós. Se vós e ainda mais. Os vossos filhos, as próximas gerações também estavam envolvidas nessa condicional. Mas por que essa diferença? E por que os resultados do caminho da maldição? Veja de novo, passa o olho aí. Caminho da bênção, versos 4 e 5, né? Da maldição, parece maior, não parece? Parece mais bem descrito, não parece? A maldição. Por que está mais detalhado do que o caminho da bênção? Você sabe por quê. Salomão também sabia. Ele até incluiu isso na sua oração. Senhor, quando esse povo for desterrado por se rebelar contra o Senhor, traz de volta. Ouve a oração e traz de volta. Quando Moisés, lá em Deuteronômio, capítulos 28 a 30, ele faz aquele discurso, a mesma coisa. A bênção está lá, primeiro, mas ela é pequena. E a maldição é bem detalhada. Por quê? Porque o Senhor conhece o coração do seu povo. Mesmo sabendo, mesmo mostrando para o povo qual seria o caminho que eles deveriam tomar, mesmo mostrando todas as bênçãos que o povo iria experimentar, mais cedo ou mais tarde o Senhor sabia, aquele povo iria se rebelar contra ele. Aqui é a mesma coisa. O Senhor disse a Salomão: se vocês e se as próximas gerações, os vossos filhos, se apartarem de mim, e se apartar aqui literalmente, se vocês deixarem de me seguir, e se vocês forem, e a ideia é tomarem outro caminho, servirem e adorarem a outros deuses e não guardarem os meus mandamentos, então vocês encararão essas consequências. Primeiro, eliminarei Israel da terra que lhe dei. E a expressão eliminar no hebraico é mais forte ainda. No original é literalmente cortar fora da minha presença. O Senhor está dizendo para eles: se vocês me trocarem por outros deuses, se vocês forem fiéis, eu vou cortar vocês como se vocês fossem uma planta podre. E vou jogar vocês para bem longe da minha face. Eu não vou olhar para vocês com favor. Eu vou mandá-los para bem longe dessa terra que eu dei a vocês. Queridos, a maior maldição que alguém pode enfrentar nessa vida e no porvir é ser lançado para longe da presença graciosa de Deus. Se Deus não te olha com o seu bendito favor, você está perdido. E veja que, no caso, até as promessas da terra e do templo feitas aqui, elas seriam revertidas. Nem Israel moraria mais naquela terra, nem tampouco o Senhor estaria naquela casa, com sua presença. É por isso que ele disse: e essa casa que eu santifiquei, eu já fiz tudo, já santifiquei, já separei, eu vou lançar essa casa, se vocês forem fiéis, para longe da minha presença. E Israel vai ser motivo de piada para todos os povos. Quando alguém olhar para essa casa, que é tão exaltada hoje, está linda, não está, Salomão? Quando alguém olhar para ela, mas uma casa que hoje está exaltada, mas vai ficar arruinada pela infidelidade de vocês, e pasmar e assobiar dizendo: o que foi que aconteceu aqui? Por que Yahvé fez isso tudo aqui? As pessoas vão responder: porque eles deixaram Yahvé, o Deus deles.
O Deus que libertou os pais deles da escravidão do Egito e trocaram-no por outros deuses. Foi por isso que o Senhor trouxe para eles essa calamidade terrível. Queridos, é de arrepiar o que o Senhor está dizendo aqui. Estava tudo bem. Estava tudo funcionando bem. O templo estava exaltado, o templo estava dedicado ao Senhor. Estava funcionando tudo perfeitamente bem em Israel. Salomão estava caminhando com Deus, servindo ao Senhor, com sabedoria, desfrutando de bênçãos inigualáveis do seu reino. Mas a escolha diária ainda estava ali para ele. Quem nós vamos seguir? Lembra? Foi assim com Moisés. Lembra? Foi assim com Josué. Josué, pouco antes de morrer, vocês vão servir a quem? E assim mais uma vez com Salomão. Quem vocês vão servir? Quem vocês vão seguir? Ao Senhor ou falsos deuses? Nem Salomão, nem o povo de Israel tinham crédito com Deus. Eles não podiam se fiar naquilo que eles tinham feito até agora. Eles não podiam achar que o Senhor era obrigado a abençoá-los, porque escolheu fazer isso no passado. Nem mesmo eles poderiam se firmar naquela terra maravilhosa, naquele templo maravilhoso, não. Eles tinham que permanecer fiéis até o fim. E quando eles não fossem fiéis, a culpa seria toda deles. E eles lidariam com as sérias consequências da sua idolatria. E talvez você pense, graças a Deus, né, pastor? A gente não corre atrás de estátua para adorar, né? Graças a Deus. E quem disse que um falso Deus precisa ser de ouro, de pedra, de madeira? A gente faz aqui, ó, no nosso coração. Nosso coração é especialista em fazer isso. Em buscar segurança, paz e plenitude em coisas que se tornam deuses na nossa vida, mas que não podem dar nada daquilo que eles prometem. Veja como é sério o que a gente aprende aqui. Mesmo que você já tenha escolhido seguir Jesus, porque Ele te escolheu. Mesmo que você tenha trabalhado para o Senhor durante toda a sua vida, mesmo que você tenha desfrutado de todas as bênçãos do seu reino, se você parar de seguir o Senhor e seguir outros deuses, você vai enfrentar sérias consequências da sua idolatria. A idolatria é como um buraco negro dentro do nosso coração. Já viu o buraco negro? Aquele negócio misterioso, né? Desperta a nossa curiosidade, até atrai. Até de maneira gravitacional, ele atrai, ele te atrai. Mas entra lá para você ver. A única coisa que ele faz é deformar tudo que se aproxima dele. Ele deforma você. Não pense que você vai ficar intacto se você chegar perto. Algo da luz, da glória de Deus vai se apagar em você. Não. Se você crê em Jesus, você não vai se perder no fim. Não vai. Ele diz que ninguém toma das mãos dele. Mas talvez você passe por coisas dessa vida que você não queria passar. Talvez você sinta a vergonha que Israel iria sentir e sentiu. De que todos vissem a sua ruína. Talvez você sinta a vergonha da sua ruína diante dos outros. E assim como Israel saberia, você vai saber por que veio toda aquela calamidade sobre você, todo aquele mal. É muito sério, queridos. A pergunta que eu te faço hoje é: quem você tem seguido? Quem você tem adorado de verdade? A quem você tem servido? Quem é a prioridade da sua vida? O que tem tomado seus pensamentos noite e dia? O que você está buscando para ter alegria? O que você tem buscado? Do que você precisa desesperadamente para ter paz? A resposta dessas perguntas mostra quem é o seu Deus na prática. Quem é seu Deus na prática? É o Senhor? Ou é o dinheiro, o poder, o sexo, o sucesso, a necessidade de agradar as pessoas, a comida, a bebida? Você mesmo. Quem é o seu Deus? Quem você tem seguido?
Se você crê em Jesus, o Senhor já te tirou do Egito. Não queira voltar para lá, não. Não tem nada de bom lá. E todos os dias, queridos, esses desvios vão se apresentar a nós. E todos os dias nós vamos ter que escolher por onde nós andaremos. Por isso que Jesus diz em Lucas 9, versos 23 e 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ele diz, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Nós não temos crédito com Deus pelas nossas escolhas do passado. Mas tem uma boa notícia para nós. Jesus tem crédito por nós. Jesus tem crédito por nós. Ele conquistou. Por isso, se você está fora da rota hoje, arrependa-se, mude de direção. Volte e se agarre em Cristo. Você não precisa experimentar as sérias consequências do seu coração endurecido pela idolatria. Volte para o caminho hoje. Há perdão para você hoje. E Ele nos garante também que vai nos dar forças para enfrentar as escolhas diárias que virão daqui para frente. Escolha Jesus porque Ele já te escolheu. Escolha a vida de verdade. O caminho de Cristo. Recentemente eu estava ouvindo um podcast em que um ex-policial do Rio de Janeiro foi entrevistado. Sempre tem histórias boas, né? Policial do Rio de Janeiro é aquele negócio, né? Não é igual Brasília, né? Que é tranquilo. E no final do programa, o entrevistador ele fez umas perguntas que ele costuma fazer para todos os convidados dele. E a primeira delas foi, qual foi o momento mais difícil que você passou na sua vida? E o ex-policial, ele disse, foi um dia que a gente fez uma operação no Morro do Rio de Janeiro para tentar recuperar um carro roubado. A minha equipe ela ficou cercada e nós estávamos em desvantagem. 8 policiais contra 50 bandidos cercados. E a gente ficou tentando resistir. E você pensa, cada tiro a menos é 1 minuto de vida a menos, pelo menos. Até que a gente conseguiu ligar para um colega meu do BOPE e ele veio resgatar a gente. E ele disse, foi muito traumático aquela situação. E eu nem queria ir porque eu sabia que a gente estaria em desvantagem. Ele falou, né? De dia, a vantagem é nossa, de noite é deles. E ele fala, e um subordinado meu acabou morrendo nessa operação. Tomou um tiro. A gente trocou a vida de um colega por um carro. Foi uma péssima escolha. E ele conta nesse relato, e o que aconteceu com aquele cara naquele dia parece coisa de filme. Ele vai falar, vocês vão achar que eu estou romantizando, mas eu estou falando a verdade. Depois pode perguntar para a família dele, para as pessoas que estavam lá também no batalhão. Eu não conhecia aquele homem e de manhã ele se apresentou para mim. Eu conheci o irmão dele, tinha trabalhado com ele no BOPE, o irmão dele. Eu não conhecia aquele homem. Ele se apresentou, me cumprimentou, me deu um abraço e falou assim, você acredita no Senhor como seu Salvador? Ele falou, que estranho, né? Me perguntou isso. Não falei nada. E depois ele veio e disse para mim, eu voltei para Jesus e voltei para minha mulher. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ele disse isso hoje, 11 da manhã, 6h30 ele estava morto. Essa foi a primeira pergunta. E a última pergunta que o entrevistador fez a ele foi, e dúvida? Uma dúvida que te inquieta, um questionamento que você tem, que você se faz. Qual que é? Ele falou, olha, uma dúvida que eu tenho é o divino, a existência de Deus. Eu não tenho essa fé ainda, ele falou. A minha esposa, ela é crente, me leva na igreja, geralmente eu vou. Eu ouço pregações todos os dias, tem 6 meses, eu gosto de ouvir pregações, mas eu não tenho a fé que ela tem, eu queria ter a fé que ela tem. Eu não tenho a certeza do divino, eu gostaria de ter. E quando eu ouvi isso, eu pensei nesse sermão na hora. 2 respostas do mesmo homem. 2 caminhos apresentados pelo mesmo homem, mesmo que ele não tenha percebido isso.
Dois caminhos. O colega dele que creu em Cristo, e mesmo tendo morrido naquele dia, encontrou seu Salvador e a vida eterna. E ele, que mesmo sensibilizado, ele não estava nem aí, ele estava sensibilizado. Ele não conseguia crer. Dois caminhos, só um deles te leva à vida eterna. O outro, por mais que olhe com admiração para o caminho da vida, nunca chegará a Deus. Nunca. Eu te pergunto, em qual deles você está? Você crê em Jesus? Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, ele tomou o caminho para fora de Jerusalém, da cidade, para que nós vivamos para sempre em Nova Jerusalém. Jesus, ele foi pela via dolorosa, enfrentou a ira de Deus naquela cruz, para que todo aquele que nele crê seja perdoado e um dia possa andar na via gloriosa de novos céus e nova terra. Jesus é o único caminho que vai te levar onde você quer chegar, aquele caminho que o seu coração tanto pede, mesmo que você não saiba. A Deus, a reconciliação com Deus, ao sentido para a sua vida, a vida eterna, a comunhão com Deus, é Jesus, só Ele é esse caminho. Se você ainda não creu, escolha esse caminho hoje. E ainda que você morra hoje, saindo daqui, você vai viver para sempre. E para você que já creu, siga andando com Jesus. Não perca o foco da sua vida. Não perca. Não deixe que os atalhos do seu coração te levem em direção à escravidão do Egito. As consequências desastrosas da idolatria e do pecado. Não deixe, não deixe. Jesus já te libertou disso. Se agarre a Ele. Confie que mesmo que esse caminho seja mais custoso, e é custoso, tomar a cruz é custoso, negar-se a si mesmo é custoso. É difícil, não é fácil. Mas esse é o único caminho que pode te levar em segurança até o destino final. E o melhor, Jesus está contigo nesse caminho. E você tem pontos de apoio semanais. E um banquete espiritual te alimentando dele, de Jesus, para te lembrar para onde você está indo. E agora chegou a hora de decidir. Por qual caminho você irá? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo caminho, a verdade e a vida do nosso Salvador. Obrigado porque Ele, o Rei perfeito, foi fiel e obediente. Ele cumpriu essa condicional feita aqui a Salomão. Salomão não conseguiu cumprir, mas Ele cumpriu por Salomão e por nós. E nós podemos segui-lo. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos escolhas que honrem o Senhor diariamente, que sigam pelo Teu caminho diariamente. Ajuda-nos, Senhor, a não desviarmos da rota, Senhor, e sofrermos com a consequência da nossa idolatria. Livra-nos, Senhor, da nossa própria idolatria. Perdoa-nos, Senhor, quando temos seguido outras coisas que não o Senhor. Se alguém aqui que ainda não seguiu por esse caminho, que não creu, não escolheu Cristo, que o Teu Espírito Santo toque nessa pessoa para que ele possa ser capaz de escolher e de tirar essa dúvida do seu coração e de conhecer a verdadeira vida que só há em Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.